Esse vídeo é falar sobre competência. E o assunto escolhido para falar sobre competência é a água. O assunto da aula é o uso sustentável da água. A água é um elemento essencial à vida, parte integrante de todo o processo evolutivo no mundo. Este elemento é apresentado no estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, este elemento é caracterizado pelos polos, onde tem a água no estado sólido, na forma de gelo. E na forma líquida, ela é apresentada nos mares, oceanos, aquíferos, lençóis freáticos e águas superficiais. No estado gasoso, ela se encontra nas massas de ar úmida em todos os continentes. O Brasil detém a maior parcela de água doce do planeta. Portanto, é o país caracterizado como celeiro do mundo no quesito de água para atendimento da sua demanda. Por que o Brasil é caracterizado como celeiro do mundo? O Brasil é exportador de grande quantidade de produtos, né? Matéria-primas, produtos de agronegócio, enfim. Então, as áreas destinadas a plantio, a agricultura e a agropecuária, né, necessitam de uma demanda muito grande de água para atender às suas necessidades vitais, que é a produção, e atender a demanda do país, né, no quesito atender a demanda interna e a exportação. O Brasil exporta carne branca, carne vermelha e também exporta grãos, feijão, soja, café e outras frutas que acabam sendo levadas, né, para produção, para distribuição externa. A água como elemento químico, ela apresenta uma característica muito peculiar, que é a característica de ser chamado de solvente universal. Essa característica que a água apresenta, ela acaba assumindo determinados componentes químicos, né, que estão no solo, né, nos rios superficiais, e ela vai absorvendo essas características e assumindo essas características. Então, eu tenho regiões do país onde a água apresenta um estado, uma temperatura um pouco mais elevada, são chamados de águas termais. Né? Tem região que essa água também é caracterizada pela sua alcalinidade, como uma água que tem fins medicinais e até mesmo para usos terapêuticos. Tá? Então, a água acaba assumindo algumas particularidades por conta da sua característica de absorver tudo que está na sua volta. Em função disso, a água acaba também assumindo uma característica de elementos que prejudicam a qualidade dessa água. Né? Então, ela entra em contato com o esgoto domiciliar, né? Com pontos de descarte de resíduos sólidos, que acabam descaracterizando essa água, contaminando essa água. Enfim, a falta de estrutura, né, por exemplo, no saneamento básico, é muito comum no país e nós temos muitas contaminações oriundas dessa falta de infraestrutura no esgotamento sanitário, caracterizando aí uma contaminação de origem antrópica. Bom, a aula desenvolvida de forma dialogada nos permite dar uma visão para o aluno, e o aluno tem como intervir, né, numa aula dialogada. Então temos aqui, é uma exposição para ser efetivamente dialogada, deve contar com a participação ativa do grupo, na qual se estabelece um processo de discussão em que os participantes são convidados a pensar e opinar. Implica, portanto, numa relação docente-aluno, no qual ambos são expositores e receptores. Isso é importante lembrar que dialogar pressupõe ouvir o outro. A aula, então, dialogada nos permite uma intervenção muito próxima do aluno, permite abrir
um leque para muito mais, uma amplitude maior no assunto, o aluno tem a oportunidade de se expressar, colocar aquilo que aprendeu ao longo da sua formação educacional. O professor tem como ter argumentos para desenvolver uma aula prática, uma aula mais dinâmica, onde há uma intervenção, onde há uma interlocução do aluno, e com isso a construção do conhecimento se estabelece. Dentro disso, nós temos uma outra possibilidade de estudo que nos dá argumentos muito mais plausíveis, que é o estudo de caso. O estudo de caso nos permite, né, no caso aí, o professor expõe uma situação, um estudo de caso, né, e pede para que os alunos analisem esse estudo de caso, expondo seus pontos de vista, os aspectos e os seus aspectos sobre quais os problemas que podem ser enfocados e solucionados. O professor retoma esse tema, né, com os pontos principais, analisando coletivamente as soluções propostas, e com isso ele fecha, né, uma conclusão junto com os alunos, recolhe de cada grupo ou de cada aluno, né, qual é a percepção que eles têm sobre o assunto, sobre a relação que eles fazem com a aula dialogada sobre o assunto, com a aula de estudo de caso, ver o que realmente é possível resgatar, o que é possível lapidar para que o aluno tenha um conhecimento, desenvolva um conhecimento mais profundo do tema. Também temos as aulas de visita técnicas, né, que são aulas que sai do ambiente escolar, né, vai para a área prática, vai para o ambiente onde o tema principal da aula é trabalhado, é desenvolvido, é produzido, tá? Isso torna a aula muito mais palpável, o aluno tem uma visão clara daquilo que o professor falou sobre o processo de tratamento, sobre o processo de análise de água, qual a importância disso para o contexto da indústria, para o contexto que a indústria está vivenciando e pratica, né? Nas companhias de saneamento nós temos aí que a verificação da qualidade da água é extremamente criteriosa, então é importante do aluno observar e analisar todos os procedimentos de análise, como nós vimos aqui agora há pouco, a importância da análise laboratorial é importante porque dá uma visão clara para o aluno dos principais contaminantes que nós temos dentro do corpo hídrico, quais são as condições que as portarias de potabilidade nos permite traçar para essa qualidade de água, para que eu tenha um parâmetro para analisar. Então o aluno tem condições de poder fazer uma avaliação mais precisa da qualidade. Uma visita técnica vem com esse enfoque de trazer à tona para o aluno uma visão clara e objetiva daquilo que se espera do profissional que vai estar formado nessa área de saneamento ou na área profissional que ele escolheu. Já falando no laboratório, né, que foi um dos temas que eu acabei citando agora há pouco, né, nos permite dar ao aluno a possibilidade de manipular o processo de avaliação da água. Tá? Então, a partir de um laboratório, né, químico, eu faço toda a análise da água, verifico as qualidades dos contaminantes, as quantidades, a qualidade de uma água potável, quais os parâmetros que ela tem que atender, quais os parâmetros mínimos e toleráveis que pode ter determinados componentes de determinados elementos dentro dessa água, como proceder a essas análises. Então, o aluno tem uma visão clara e objetiva de qual é o foco que ele tem que dar e qual é a forma que ele tem que tratar isso. Então, o aluno tem uma visão não apenas do conteúdo, a teoria, mas a prática, né, de vivência, de atuação na área profissional, mas também tem a vivência na análise dessa água. Como que eu vejo a água na forma química, na forma analítica, como que eu observo, como que eu analiso e concluo, né, o meu estudo sobre a água. Então aqui o aluno tem a possibilidade de trabalhar, o professor montar grupos, né, que o aluno consiga trabalhar com grupos menores, fazendo essas análises, fazendo essas comparações, e vários alunos fazendo, e o professor fazendo um acompanhamento de cada um dos grupos, e ao final o professor reúne esses grupos para buscar aí uma solução e ver qual o ponto de vista que cada grupo tem sobre aquele análise que foi realizada. E aí o professor faz o fechamento do assunto, lapidando aí o que foi recolhido pelos alunos. Bom, com essa dinâmica de aula, nós temos a possibilidade de fazer o quê? Uma avaliação das competências que foram adquiridas pelo aluno, né? Então temos aqui o conhecimento, qual o conhecimento que o aluno tem? Então temos aqui conhecer a importância da água no contexto da vida humana
E no sistema ecológico, a água como fonte de vida do planeta, a importância da água no contexto de infraestrutura, no contexto humano, no contexto de vida. Qual a importância da água, qual a importância que a água tem para a população, para o planeta como um todo. A habilidade que o aluno deve apresentar a partir desse conhecimento, fazer e socializar a conscientização ambiental e o uso da preservação da água para um bem comum e a otimização do seu uso para a comunidade. Então o aluno tem o quê? A partir dos conhecimentos que ele adquiriu, ele vai ter habilidade, vai ter mais argumentos, né, a partir do conhecimento que ele tem, para poder intervir na sociedade, para poder colocar as suas ideias, para poder participar dessa implementação. E a atitudinal, né, que é a atitude, né, acompanhar o desenvolvimento da conscientização e as práticas que levem a comunidade a realizar a sustentabilidade no contexto água. E agir e exigir a intervenção, né, para otimizar essa aplicação. Como o aluno deve ser proativo, como o aluno deve desenvolver, como que ele vai intervir. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma proatividade, a partir do momento que ele tem o conhecimento, tem a habilidade, ele tem a condição de ser proativo e atuar de forma precisa. E com isso o professor fazer uma avaliação de todo esse desenrolar, né, do processo de construção do conhecimento, construção do saber desse aluno. Então a avaliação de competência me permite fazer um link desses três pilares: conhecimento, habilidade e atitude. E a partir desse contexto, o aluno consegue ter uma visualização clara dos conteúdos que estão sendo passados em sala de aula.